E, é, já tá gravando, será? Já tá gravando. Então, uma boa noite a todos que estão acompanhando aqui a nossa aula de inglês. Hello, hello, how are you doing? Temos aqui hoje conosco aqui, por enquanto, o Odair e a Sofia, mas pode ser que chegue mais pessoas daqui a pouquinho. Mas eu já vou começar e a gente já vai ver o que a gente tem que ver aqui, ok? Então vamos lá. Welcome. Yeah, very good. Very good. Let's go. Bom, hoje eu quero trabalhar com vocês um negocinho chamado first, first conditional. First conditional. Primeira condicional. Existem quatro condicionais, digamos assim. Tem a zero condicional, tem a né, que é a primeira condicional, a segunda condicional e a terceira condicional. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai estar estudando aí first conditional, second conditional and the third conditional, que são as mais importantes. A primeira condicional que a gente vai trabalhar hoje, inclusive, é uma condicional que trata de uma coisa mais real. Por exemplo, digamos que eu queira perguntar para você assim, se se você achar R$ 1.000, o que você fará? Então, eu estou dando para você, eu estou colocando uma condição para você e você vai responder para mim o que que você fará, né? Tipo assim, eu vou comprar um tênis, né? Vou pôr no banco, tá? Eu estou dando para você uma condição. Aqui nesse caso aqui, beleza, é difícil achar R$ 1.000 na rua. Uma condicional aqui não muito provável. Mas pode ser que tenha uma condicional mais plausível, né? Por exemplo, o chefe fala para você assim: se eu te chamar para trabalhar no final de semana, você vai vir? Aí já é uma condicional mais realista. Ou então. é, Ou então, sei lá, a esposa fala assim: se eu lavar a louça, você secará? Entendeu? Então, a gente precisa desse se, que no inglês a gente representa pelo if. Então, vamos lá. Primeiro, vocês precisam entender, então, a estrutura. A estrutura é um if, então se alguma coisa, se mais o presente. Se você fizer, se eu dizer, se eu trabalhar, então é se mais o presente. Então, por exemplo, if I do, if I work, if you do alguma coisa, vai ter um resultado que seria o will. Vai ter um resultado will. Então, se alguma coisa, will alguma coisa, tá? Vamos de exemplo, gente. Vamos de exemplo para ilustrar aqui, ó. É, Deixa eu ver aqui, ó. If Na I. resposta do Oi, pode. exercício, eu tentei usar isso, né? Na pergunta que o senhor fez, para eu responder sobre se eu fosse me exercitar. Se eu Uhum. fosse, se eu fosse dizer para alguém que deveria se exercitar. Eu não entendi bem, Odair, desculpa. Aquela pergunta que o senhor fez para mim já hoje Não, não, uma condição. aquele que eu fiz para você do se exercitar era um exemplo da aula passada, o should. Ah, tá certo. Não está relacionado com o de agora. Eu tinha falado, você tinha traduzido para mim assim, ó. Você deveria se exercitar. You should exercise. Não está relacionado aqui com a condicional, tá? Ele É, só para para relacionar algo aqui ao condicional, a gente precisa de duas situações. Uma situação vai ter uma consequência que vai ser o will. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para você. If I study hard, I will pass. O que quer dizer essa frase, Odair? Você lembra? se eu estudar, se eu estudo,
Se eu Eu vou estudar. passar. Se eu estudar bastante, eu vou passar. O hard eu não Isso. lembro. O study hard dá essa ideia de estudar bastante, estudar duro ali, né? Se dedicar. Não tem como a gente falar isso. A gente fala estudar bastante. Hard é de dificuldade, né? É, Hard tá. é hard é difícil, mas quando a gente fala assim, fazer alguma coisa hard, quer dizer que a gente está se empenhando, se esforçando. Então a gente pode falar work hard, que é trabalhar bastante, trabalhar duro, pesado. Study hard é estudar pesado, estudar duro, é você colocar esforço nesse contexto aqui, tá bom? Então, se Eu vou passar. você. É isso mesmo. Então, se eu estudar bastante, se eu estudar pesado, eu vou passar, ou eu passarei, dá na mesma, né? Eu vou passar, eu passarei a mesma coisa no português. No inglês, a gente fala I will pass nesse contexto aqui. I will pass. A gente pode também fazer a gente pode fazer também um exemplo negativo para poder entender um pouquinho. Se Por exemplo, eu vou pegar essa mesma frase e vou transformar ela numa negação, ó. If I don't study hard, I won't pass. Ó, eu peguei a mesma frase e transformei ela, coloquei ela negativa. If I don't study hard, I won't pass. Won't, tá? Lembrando que a gente já estudou sobre o will na unidade 6A e 6B, tá? Quem quiser daí pode verificar as aulas passadas e dar uma reforçadinha lá. If I don't study hard, I won't pass. Se eu não estudar pesado, eu não passarei. Sei lá, o aluno está pensando, né, que se ele não se dedicar, ele não vai passar no vestibular. Então, ele sabe que tem que estudar para passar. Por isso que a gente chama de condicional, porque tem uma condição. Eu quero passar. Qual que é a condição? Estudar pesado. Então, por isso que a gente chama de condicional, porque tem para algo acontecer, outra coisa tem que acontecer. Até aqui, tranquilo, Odair? Right. Right. All right, Tu- very good. E é claro, a gente pode também transformar numa pergunta. Eu posso fazer aqui um exemplo. Quer ver? Eu posso adaptar essa frase para uma pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. É, é, If you study hard. Olha só, Odair. If you study hard, will you pass? Você passará? Alguém perguntando para você assim: se você estudar pesado, você passará? Daí você vai, yes, I will. Você vai responder, né? É, Entendeu? Então a gente I will pode pass. adaptar. Isso mesmo, I will pass. Você pode adaptar isso aqui para uma pergunta, é possível, tá? Hum, Então aqui, ó, então isso aqui é importante, tá, Odair? Sofia também está aqui conosco. A gente precisa estruturar isso dessa maneira aqui. hum. Eu acho que eu tenho aqui fácil um exercício já meio que pronto para a gente fazer agora. Quer ver? Eu abro aqui e a gente já dá uma olhadinha isso aqui já rapidão. Só deixa eu ver se é o 5.1 que eu tenho aqui. Se eles 5. tiverem algumas dessas apostilas aqui, o professor me avisa que eu tenho Eu não aquelas entendi, três. eu não entendi, Odair. Você pode. Nessas apostilas que o senhor mandou para a gente imprimir, Isso, aham. eu já procuro aqui também. Ah, não, eu digo se o nosso conteúdo está na apostila, é isso? O exercício, o exercício. Ah, o exercício que a gente vai estar trabalhando, verdade, Odair, verdade. Você está com o livro aí, é melhor ainda, né? Bom, Uhum. basicamente, Odair, a gente está no 8B, lá onde tem o título 8 aqui, que é o Grammar. E bem lembrado, Odair, é 8B, página 140. Certo. Maravilha, até legal que você já está aí com a apostila, porque é mais fácil da gente fazer o exercício. Legal.
Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplinhos, inclusive. Você achou aí? Ó, Achei. então fechou. Então eu vou colocar o áudiozinho aqui dos exemplinhos para quem está acompanhando com a gente, quem vai assistir depois no YouTube também poder escutar esses exemplinhos aqui, ó. Vamos lá. 4.2. 1. If I miss the last bus, I'll take a taxi. If you tell her the truth, she won't believe you. What will you do if he doesn't call you? 2. If you don't go, she won't be very happy. She won't be very happy if you don't go. 3. If you miss the last bus, take a taxi. If you miss the last bus, you can take a taxi. Ok. Então aqui basicamente nós temos exemplos ilustrando, ó, eu vou trabalhar cada um desses exemplinhos, porque às vezes tem gente que está em casa aqui que ainda tem um pouquinho de dificuldade e talvez ajude, né? Eu gosto de fazer essas traduções porque ajuda a gente a entender, ó. If I miss the last bus, I'll take a taxi. Ou seja, se eu perder o último ônibus, eu pegarei um táxi. Então a pessoa já está imaginando uma condição que ela pode passar, tá bom? Essa condição ela pode vir se tornar real ou não. A pessoa só está imaginando, né? Ó, se isso acontecer, eu tenho esse plano aqui, tá? Ela está pensando numa alternativa. Outro exemplo aqui, ó. If you tell her the truth, she won't believe you. Se você disser a ela a verdade, ela não acreditará em você. Believe you, tá? Então a pessoa está imaginando aqui. Ou aqui uma pergunta, ó. What will you do if he doesn't call you? What will you do if he doesn't call you? O que você fará se ele não te ligar? Aqui, o Dair, veja que agora o if veio para o meio da frase, não tem nenhum problema, ó. A gente colocar Verdade. o if no meio da frase, tá? Então o if às vezes pode vir aqui no comecinho. Quando o if vem no comecinho, é obrigatório o uso da vírgula aqui, ó. Pode ver que tem vírgula. Agora, Hum. quando o if está no meio da frase, ele já funciona como uma vírgula para separar as duas ideias, tá? Então, isso é só um detalhezinho. Às vezes na escrita faz a diferença. O número 2 aqui, deixa eu ver o que tem de diferente aqui, ó. If you don't go, she won't be very happy. Se você não for, ela não ficará muito feliz. Tá. Aqui ele só tá falando que a gente pode inverter, pôr o if na frente, o if no meio, não altera a ordem, né? Então, ó, she won't be very happy if you don't go. Então, essas duas frases aqui alterou o if, mas não alterou o significado. E a outra situação que o livro quer dizer, que quer trabalhar com a gente aqui, é o número 3, ó. O número 3 ele vai tirar o will. Pode ver que não vai aparecer o will na frase. Quer ver, ó? If you miss, if you miss the last bus, take a taxi. Ou então, if you miss the last bus, you can take a taxi. Nesse caso aqui, eles optaram em, ao invés de usar o will, usar somente o verbo. Se você perder o último ônibus, pegue o táxi. Você poderia falar, você pegará o táxi, mas você está dando aqui mais como uma recomendação, uma ordem ou um comando. Tipo, se você fizer isso, faça isso. Se, se, se você derrubar o negócio, ajunte. Se o negócio pegar fogo, apague, entendeu? Então você está dando tipo um comando. Por isso que não tem o will aqui. Porque quando a gente usa um comando, não precisa do will. E outra situação, ele, ao invés de usar o will, ele usou o can. Então ficou, se você perder o último ônibus, você pode pegar um táxi. Então, em vez de falar você pegará um táxi, você está dizendo que a pessoa pode pegar um táxi. Então, só substituiu o will pelo can, mas não mudou tanto o contexto da frase. Enfim, aqui vai ter uma explicaçãozinha em inglês que você pode ler com calma depois.
Vamos agora então para o exercício. Odair, você vai fazer aí no seu livro e quem está em casa vai fazer aqui pela tela, mentalizando aqui a resposta correta. Odair, você vai ter que conectar a frase, a frase de 1 a 6 aqui com a frase de A a G. Ou seja, uma frase complementa a outra. Então, por exemplo, ó, if you leave now, C. Qual que é o C? You'll catch the 8 o'clock train. Se você partir agora, você pegará o trem das 8. Então, esse C aqui respondeu esse exemplinho aqui. Então, você já não pode mais usar o C. Então, você vai colocando aqui e vai cortando ali para você já saber, para você descartar ela, tá? Eu acho que 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo aí a gente consegue, tá? Eu vi que a Luana acabou de entrar. A Luana vai se situando aí, tá bom? Qualquer coisa, usa o chat para perguntar também. A gente está estudando um tópicozinho aqui que daqui a pouquinho, qualquer coisa, eu reforço com você também. Mas vamos lá então. E quem está assistindo em casa no YouTube, pausa o vídeo também. Eu vou pausar aqui também. Pausa o vídeo para você poder fazer aqui e daí volta para corrigir comigo. Então, voltando aqui a correção, né? Espero que você tenha aí feito aí. Vamos lá. Odair, você chegou a fazer aqui então os Sim, exercícios aí, né? fiz. Perfect. Vamos vendo aí quem. E a Sofia fez aqui, mandou também um, inclusive, aqui. Vamos comparando. O que que a gente tem aqui no number one? O que a gente tem aí, Odair? The ticket will be cheaper. O ticket do tipo. Eu coloquei if you travel after 9 o'clock. Aham, the ticket will be cheaper if you travel after 9 o'clock. Maravilha, very good, certinho. Podemos riscar Uhum. essa aqui, já não precisa mais. Ah, a Sofia colocou 2G. Ficou isso mesmo, Odair? 2G? 2G? If I A don't. minha fica azul. Deixa eu ver. If I don't see you this afternoon. I will can you this evening. Tá certo. Então é 2G mesmo. Então ficou. If I don't see you this afternoon, I'll call you this evening. I'll call you this evening. Ou seja, se eu não tiver esta tarde, eu te ligarei esta noite. Odair, number three. Number three. You learn more quickly if you come to every class. You'll learn more quickly if you come to every class. Bateu. A Sofia também fez assim. Então bateu. Ficou 3E. If you come to every class. A Sofia marcou aqui 4F. Será que é 4F mesmo, Odair? If you get that new job. Aqui também. Yes. Will you earn more money? Will you earn more money? Very good. Number 5, Odair, what do you have? If I lend you this book, Não, number 5 é o anterior essa aí, ó. é 6 eu fui, tá. É. You won't pass your driving test. B. Will you give it back to me soon? Não, essa era a letra A, que ficou assim, ó. You E a won't letra A? pass your driving test. You won't pass your driving test if you don't take enough lessons. Tipo assim, ó, você não passará no seu teste de direção se você não fazer as aulas necessárias, suficientes, ok? Perfeito. Se você não pegar aulas suficientes, tá? Se você não ter aulas suficientes. Essa é a ideia da frase. Então, fechou aqui. E por último, Eu olhei letter B. a letra A ali, eu estava olhando como um enunciado, então faltou leitura da minha parte aqui mesmo. É possível, né? Fazer uma interpretaçãozinha ali
Isso. Esses exercícios às vezes requerem essa dinâmica de Manteiga. entender um contexto por detrás ali. Às vezes a frase fica meio vaga mesmo, né? Exactly. Já aconteceu de eu fazer aqui também, às vezes não bater, porque eu interpretei de um jeito e o livro talvez estava querendo usar uma outra ideia. Mas enfim, mas em termos de gramática, né, que é o importante aqui, ó. If I lend you this book, se eu te emprestar este livro, você me devolverá em breve? Logo, né? Então ficou aqui, ó, o be. Will you give it back to me soon? Maravilha, gente. Olha, essa partezinha aqui foi mais tranquila. Agora nós temos uma nova etapa. Eu tô vendo que a Emanuela chegou. Boa noite, Emanuela. Temos aqui uma outra Hello, Sofia. teacher. Hello, Emanuela. Hello. Temos duas Sofias aqui também, tá? Então vamos Bom, fazer o seguinte. Very good. Tem chegado bastante pessoas, né? Tem chegado aí no grupo. Lá no grupo lá tem algumas pessoas que talvez vão começar a acompanhar acompanhar a gente, o curso e tal. Já estamos na metade do livro, mas vão perguntando, vão tirando dúvidas, vão assistindo as aulas anteriores, tá? Até depois vou ver se o pastor já subiu as aulas anteriores aí para ficar tudo certinho. Manuela, a gente está estudando um negocinho aqui, não sei se você tem familiaridade com esse contexto aqui, mas. E a Sofia, que também eu vi que chegou aqui, mas só recapitulando, só vou recapitular com vocês rapidinho, para vocês conseguirem fazer o próximo exercício. A gente está estudando um negocinho chamado First Conditional, que você vai encontrar aí no seu livro, é 8B, né, Odair? Só para confirmar, 8B, né? yes. E a gente vai precisar da palavra if. A palavra if basicamente quer dizer se. Então, se algo acontecer, um resultado vai acontecer. Então, eu coloquei aqui, ó, se mais o presente. A estrutura verbal que vem logo depois do if tem que estar no presente. Isso é obrigatório. E o resultado vai ser representado pelo will. Então, é muito comum a gente usar essa estrutura aqui, ó. É muito comum. Por exemplo, if I study hard. Então, if I study hard é a primeira estrutura. Tem que estar no presente. A gente vai separar por vírgula e vai colocar uma segunda estrutura. Essa segunda estrutura vai ter que estar com will no futuro. E essa segunda estrutura, ela vai fazer tipo um resultado de uma condição. Então a gente vai trabalhar agora com condição. Se algo acontecer, outra coisa vai acontecer. Então a gente vai brincar bastante com isso, tá? Pode ser uma situação, uma condição real, tipo assim, se teu chefe te mandar embora, o que que você vai fazer? Ou pode ser uma coisa mais absurda, por exemplo, se você achar US$ 1 milhão na rua, o que você vai comprar, tá? Então a gente pode ser uma coisa mais realista, tá? A gente pode fazer negações, então não tem nenhum problema. Se faz negação, é só você colocar aqui, ó, if I don't study hard, I won't pass. Então é só a gente transformar colocar ali o don't e transformar o will na negação, que é o won't. E a gente pode também fazer perguntas. Então, if you study hard, will you pass? O will vai ser a pergunta, tá, gente? Will. Enfim. Daí no nosso livro, gente, no nosso livro tem a explicaçãozinha mais detalhada, com exemplos. Eu acabei de explicar o exemplo aqui. Às vezes a gente vai omitir o will pelo can aqui, por exemplo, ó. Se você perder o ônibus, você pode pegar o táxi. Então eu substituí o will aqui, ó. Não usei o will, usei o can. Ou às vezes a gente não tem nada, a gente só faz um comando, ó. Se acontecer algo, faça isso. Tá? Você pode usar também assim. E você pode pôr o if tanto na frente quanto no meio, não vai alterar o significado. Tá, então agora que eu já fiz aqui uma revisão breve em 1 minuto aqui, eu vou dar aqui mais uns 2 minutinhos agora. Agora, Odair, você vai ter que escrever. Vai ficar meio apertadinho, mas você vai tentar espremer ali o will quando for necessário. Você vai usar o will mais o verbo. Igual tá aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. If we start, daí você escreveu start,
Walking, the bus will come. Aqui eu exprimi o will mais o come, porque de onde que eu tirei o start e o come? Aqui entre parênteses, ó. Aqui entre Parênteses. parênteses ele diz pra gente qual verbo vai ser usado na primeira parte e na segunda parte. A única coisa que eu tenho que decidir é se o primeiro verbo é o presente simples ou futuro com will. Como eu expliquei para vocês que o verbo depois do if sempre é no presente, então você descarta o will aqui e sabe que o will vai aparecer aqui. Só que o livro vai ser malandro, às vezes o will vai colocar o livro vai ser malandro. Às vezes ele vai colocar o will para ser aqui na frente, sabe? Ele vai botar o if no meio aqui para confundir um pouquinho, tá? Então você vai prestar atenção nesses detalhezinhos. Vamos lá, gente. E você que está assistindo o vídeo, pausa o vídeo. Eu vou pausar o meu agora e você também pausa aí para você fazer com calma num caderno ou no livro, se você tiver. E daí a gente corrige. Então vamos lá. Alright, let's go. Vamos lá, gente. Eu vou fazendo junto com vocês aqui, tá? Vou escrevendo aqui junto e a gente vai corrigindo, tá? Então a gente precisa só vou empurrar mais pro ladinho aqui assim, ó. Pronto. Então vamos lá. Vou tentar ser bem rápido aqui pra gente agilizar nosso tempo, que daqui a pouquinho já vai acabar. Então, if you tell. O if é a frase, é a parte que tem que ter o presente. Então aqui é mais fácil, ó. If you tell, né? If you tell me your secret, agora eu tenho que transformar a próxima parte negativa na negação. Ou seja, o will tem que estar na negação. A negação do will é o want. Então vai ficar want aqui. O verbo é o tell. Então ficou assim, né? Want tell. Yeah, perfect. Very good, Manuela. Acertou aí, Manuela, né? Very good. A Sofia também acertou aqui. Tá? Então vamos lá. Next. If. Yeah. Right. Opa, alguém falou alguma coisa? Sofia, você errou a número 2 ali, tá? Vou fazer com vocês aqui. O if tem que ter o presente. O if. Só que o verbo é negativo, right? Se o verbo é negativo e tem que estar no presente, como que a gente nega? O que você colocou aí, Odair ou a Sofia? Não sei se é a Sofia. Odair, pode ligar o microfone aí, tá? Se quiser responder para mim aí. Teu microfone tá desligado. Ah, Isso. então, essa aqui, teacher, Ficou na dúvida? eu não coloquei dentro do que o senhor orientou. Eu coloquei don't read. Don't write. Você colocou don't write? É. Se você colocou don't write, você acertou. Ficou Opa! então. If I don't write it down, I. Agora o will agora é negativo também. Remember. Então vai ficar I want. Vou pôr aqui embaixo por causa do espaço. I won't remember. Então a resposta ficou assim, ó. If I don't write it down, I won't remember it. Tá? A Sofia errou, Sofia, porque você colocou dois will. Você colocou o will na frente e depois lá no finalzinho o will de novo. Daí não pode ter dois will na frase. Tem que ser um presente e um futuro com will, tá? Eu vou colocando aqui, tá, gente? Por causa do nosso tempo mesmo, tá? Senão, se a gente for fazer assim, uma correção mais detalhadinha, explicandinho, ponto por ponto, vai ficar um pouquinho difícil o tempo aqui. Então, aqui como o número 3 é uma pergunta e o primeiro verbo é o call, então eu coloco já aqui, ó. Will you call me if you get any news? If you get any news? Então, fechou aqui, ó. Você me ligará se você conseguir qualquer novidade, tá? Alguma coisa nesse sentido. Number 4. Number 4. O if tá pra cá, então aqui eu sei que é um will.
Não é negação, então é um will na afirmação. Então, she will help. Eu esqueci de falar para vocês, mas a gente pode abreviar esse will, tá, gente? Não tem necessidade de escrever will, você pode abreviar. Então ficaria aqui, ó. She'll help you if you ask her. If you ask her nicely. Ela vai te ajudar se você pedir para ela com um jeitinho. Esse nicely dá uma ideia de gentilmente, com um jeitinho, tá bom? Number five. Number five é o if tá no meio, então eu sei que antes do if ali tem que ter o will. O verbo é o call, então de novo. I'll call Will you. call. Isso. I'll call you. Acertou aí, Manuela? I'll Yeah. call you if I hear. Aqui é só pôr o hear de novo aqui. Fechou. I'll call you if I hear from Alex. Eu te ligo, eu vou te ligar se eu ouvir ou se eu ter notícias do Alex, se eu souber alguma coisa do Alex, essa ideia aqui. Muito bem, very good. Que mais que nós temos aqui? Só vou precisar fechar esse coisinha You aqui. miss, O que você colocou aí, Manuel? Vamos lá. miss will move. Como é que é? Repeat, please. Cortou aqui. You miss your friends if you will move to Paris. Ah, Emanuela, mas tem um ponto importante. Quando você tem o if, obrigatoriamente tem que ter o presente e não o will no futuro. Então você não pode botar o will aqui na estrutura do if em diante. Então o will tem que vir na frente. Então, You will miss aham. You will miss. Eu vou abreviar o will, então vai if ficar you move. you'll miss your friends if you Move. move. Que a tradução ficaria mais ou menos assim: você vai sentir saudade dos seus amigos se você se mudar para Paris. Miss, nesse Uhum. caso aqui, é sentir saudade, tá, gente? Saudade. Alright. Que mais que nós temos aqui? If you live carefully, you will understand everything. If you listen, muito bem. If you listen, deixa eu pôr aqui, ó. If you listen carefully, you will understand everything. A gente pode abreviar esse will, então vai ficar you'll understand everything. Perfeito. Ficou assim. Tá aparecendo o que eu tô escrevendo, gente? Tá Yeah. sim. Yes? Perfeito. Very good. The boss, alguma coisa, very happy. If you, alguma Won't be very happy. won't be, né? Porque é negação. Won't be very happy. E tá If no. you be late. Opa, então peraí, Manuela. Vamos nessa primeira parte, ó. The boss Won't be. won't be very happy. O chefe não vai ficar muito feliz se você estar atrasado, se você se atrasar Chegar. no trabalho, né? É o verbo to be, né? Então é Uhum. se você estar atrasado, se você se atrasar. Só que você falou o que mesmo? If you. Be. Manuela, mas eu não posso usar o if you be. Não existe isso no inglês. You be. Agora, se você falar assim, if you are, daí dá certinho, Ok. né? You are. Porque depois do you não existe o be. É sempre you are, Uhum. I am, Are. he. Isso. E por último, agora é o will na frente aqui também, né? Então, I will drive you home if you give me the directions. I'll drive you. Eu vou abreviar aqui, vai ficar I'll drive you home. Ou seja, eu te levo para casa de carro, né? Ali tá falando eu te dirijo para casa. É como eles pensam em inglês, tá? Uhum. Eles pensam assim: eu te dirijo para casa se você me Der a direção. der a direção, me dizer o caminho, né? Me dar as coordenadas, essa é a ideia. Então, fechou aqui, ó. If you give. Espero que vocês tenham gostado. É um ponto bem legal de estudar esse tópico aqui. Vocês vão encontrar mais atividades sobre esse assunto, tá bom? Quem está assistindo aí pelo YouTube aí, né? Dá uma olhadinha aqui nas respostas. Deixa eu acompanhar com vocês aqui
o exercício do livro, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, Odair, você que tem o livro, né? Você vai vir aqui Uhum. no 8B, ó, e vai Teacher, eu não ter. consegui baixar. Não baixou ainda? Ele não conseguiu rodar, eu acho que falta arquivo. Pera aí. Ah, você tá falando do software, né? Uhum, O PDF você tem. uhum. O software você teve alguma dificuldadezinha para instalar ele, é isso? Isso. Que Você co- talvez tu conseguir lá. Ou talvez eu acho que tá faltando algum arquivo que ele tá corrompido, porque na hora de baixar ele dá, tipo, falha, sabe? Mas você baixou ele e descompactou ele, né? Você Ele des- tá descompactado no Drive. No Drive ele está descompactado, mas quando você baixa ele, ele compacta. Às vezes pode ter sido um errinho na hora de baixar. Se você quiser me gravar um videozinho e mandar para mim, tá? Ou se você Uhum. quiser até uma horinha que estiver livre, a gente entra aqui no Zoom rapidinho e a gente vai vendo, eu vou fazendo passo a passo com você. Também dá pra gente fazer assim, tá? Porque é meio Uhum. chatinho mesmo. Mas assim, se você tiver todos os aplicativozinhos, ele é para rodar, tá? Talvez a gente precise fazer isso. Então, aqui no 8B, você vai ter aqui a primeira página só de gramática sobre esse nosso assunto de hoje. Ah, gente, o 8B tinha um vocabulário que não deu tempo de eu fazer hoje com vocês, então eu vou ter que mandar esse vocabulário no grupo do Whats. São verbos confusos, o título é Verbos Confusos, ou seja, aqueles verbos que dá um pouquinho de dor de cabeça na hora de usar eles. Por exemplo, lose é perder. Miss também pode ser usado como perder, né? Dependendo do contexto. Por exemplo, eu perdi a aula. Você não vai falar I lose the class, você vai falar I miss the class. Agora, se você falar assim, eu perdi minha carteira, daí você não vai falar I miss my wallet, você vai falar I lose my wallet, sabe? Então são verbozinhos que dá aquela dor de cabeça, porque parece que dá para usar um, mas no fim não dá. Eu vou mandar para vocês aqui esses verbos no WhatsApp, vocês vão dar uma estudadinha e daí vocês vão tentar fazer a atividade aqui. Mas na aula que vem, em todo caso, eu dou uma recapitulada neles com vocês, para não passar batido. E daí vai ter aqui um áudiozinho, né? Que a gente sempre tenta explorar os áudios e vai ser importante também fazer esses áudios aqui, tá, gente? Pessoal, então foi bem produtivo hoje, espero que vocês tenham gostado. Continuem se dedicando, estudando. Quem está começando agora aí, seja bem-vindo. A gente vai, né, vai se ajudando. E qualquer dúvida, eu sempre, né, estou sempre à disposição de vocês lá no grupo. Podem perguntar, podem mandar no privado, se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. A gente está na reta final, temos aí 2 semaninhas de aula pela frente. E qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem, tá bom? Então, see you. Vamos ver quem tá aqui. O Odair, a Emanuela e a Sofia. Então, pessoal, uma boa noite. Have a good night. See you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Good night, teacher. Bye Thank bye. you. Thank you.